Hoje eu recebo aqui a Silvia. Silvia foi minha professora, eu sempre falo isso, né? Pois é, tive essa Obrigado. honra, né? Não professora, como minha esposa foi professora durante muito tempo. Então, ela foi, Vanessa formada em pedagogia, ela deu aula para os meninos, né? De primeira a quarta antigamente. Hoje, primeiro ao quinto ano, Fundamental 1. Então, às vezes, os meninos passam na rua, assim, já homens casados. Ei, professora! Ela, estou ficando Quem será, assim, tá. né? A Silvia foi minha professora já no seminário. E hoje você dá aula em vários seminários, né, Silvia? Dou. Deus tem me dado esse privilégio, né? De trabalhar com o ensino da palavra dele, né? Então, aqui em Belo Horizonte e também em vários estados do Brasil, né? Eu tenho viajado muito, meu marido não tem gostado muito dessa história, não. É bom que você traz muita lembrancinha. Mas eu tenho viajado um bocado pelo Brasil todo, ensinando a palavra, né? E aprendendo principalmente, né? Porque a Bíblia é um eterno aprendizado, né? É verdade. Quanto mais a gente manuseia, mais a gente descobre que tem muito ainda para saber, né? Olha, eu lembrei muito de você e do Cássio, porque Cássio, para quem não sabe, é o seu esposo, né? Ano passado eu estava em Caldas Novas, lá na Estância Palavra da Vida. Ah, que gostoso. E eles têm a semana. E é a minha ótimo. cunhada, o meu cunhado é apaixonado com a Palavra da Vida. A Isabela já foi para lá, amiga das suas Isabela, filhas. isso. E agora estava a Mariana. E assim, o zelo que existe pela Bíblia. É, O maravilhoso. cuidado que existe pela Bíblia, o Maravilhoso. respeito que existe pela Palavra de Deus. Isso me impressiona. E ficamos uma semana ali, é um hotel, mas centrado na Palavra de Deus. Com os estudos, e é extremamente agradável, né? As pessoas às vezes pensam, não, mas que programa de índio, às vezes, né? De Ir para um férias lugar estudar a onde você Bíblia. vai ficar estudando a Bíblia. E só quem participa que consegue entender como é agradável, como é revelador, né? Como a verdade liberta, né? E você vai para lá achando que vai ser um peso, muito pelo contrário, você sai desse lugar renovado, né? Silvia, eu escolhi esse tema porque quando você me deu aula, teve uma aula que nós choramos. Quer dizer, Glória eu a não lembro se Deus. você chorou, mas eu chorei muito. Eu choro bastante nas minhas aulas também. E não é porque foi emocionalismo, vimos alguma coisa, não. Mas é porque dentro da construção... E era uma aula, assim, programada mesmo, ensinando a disciplina, matéria. Mas eu lembro que chegou um momento que você disse que a Bíblia não é uma colcha de retalhos. Ela tem a sua história desenhada por Deus. Exato. E ali a gente foi aprendendo isso ponto a ponto. E aquilo me marcou muito. Depois eu tive a oportunidade de estudar em outro seminário, mas em uma faculdade teológica. E essas aulas é que me trouxeram muito embasamento e uma formação. E eu lembro de uma aula de teologia, alguns imaginam, quem nos assiste, fala assim, nossa, deve ser muito bom, deve ser um culto, né? Mas às vezes uma aula de teologia, dependendo da faculdade, ela pega fogo. Pega fogo. E eu lembro que várias vezes na sala eu dizia assim, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus. E o pessoal ficava, não é, contém, se torna, não creio assim a Bíblia. E às vezes as discussões eram um pouco acaloradas, precisando de intervenções até superiores em alguns momentos. Mas eu sempre guardei isso comigo. A Bíblia é a palavra de Deus. Pois é, isso é o nosso bem mais precioso, né? É a base de toda a nossa fé, né? Nós que somos protestantes, né, que viemos da Reforma, nós temos como base da nossa fé a autoridade indiscutível das Escrituras. Se nós abrirmos mão disso, né, a gente vira uma religiosidade cristã, mas sem os fundamentos, sem o fundamento sólido que é a Escritura. Então, existe hoje, infelizmente, nos seminários protestantes, né, inclusive, uma linha neoliberal muito forte, que erroneamente se nomeia de neo-ortodoxa, mas não é neo-ortodoxa, na realidade é neoliberal, que vem com todo o discurso de alguns teólogos que são totalmente liberais e que vão questionar o fundamento da nossa fé, que é a inerrância, né? Que é o fundamento da Bíblia como palavra de Deus. Então, esse discurso de que a Bíblia contém a palavra de Deus
né? É algo muito difícil e torna a nossa fé muito complicada, porque se ela contém a palavra de Deus, como que eu vou saber quais as porções que são inspiradas, quais as que não são? E essa história de que a Bíblia torna-se a palavra de Deus, que eu preciso abrir a Bíblia para ler, e aí quando eu leio, entendo, e ela fala comigo, então naquele momento ela se tornou a palavra de Deus, eu estou condicionando a Bíblia à minha pessoa. E é justamente o contrário, nós que estamos condicionados a esse livro e não esse livro condicionado a nós. Esse livro é que dita a minha vida, não o contrário. E esse livro que dita o nosso destino eterno, o destino eterno de toda a humanidade, conhecendo ele ou não. É esse livro que dita o nosso destino. Então, nós estamos condicionados, nós estamos sujeitos a ele, não ele a nós. Então, isso é um engano muito grande que tem entrado... Um engano sutil que vai sendo pontuado. Que entra nos seminários e que vai sendo disseminado nas igrejas. E aí, daqui a um pouco, não, isso já chegou. De colocar a Bíblia no nível de qualquer outra literatura, né? Religiosa ou não, né? Então, se para ser palavra de Deus tem que falar comigo, tem que fazer sentido para mim, tem muita literatura que fala comigo. Silvia, um dos maiores... Eu lembro de uma vez que foi uma situação delicada para mim dentro do seminário, porque a gente tínhamos uma aula dentro de uma linha teológica que eu não gostava, e ali tinham tantos livros, e eu perguntei para a professora, estudante, em alguns momentos, é meio ignorante, né, para não ser ousado demais. E eu lembro que eu trouxe a minha Bíblia e falei assim, professora, a senhora tem aqui tantas Bíblias, tem aí aproximadamente, tinha uns 20 livros sobre a mesa dela. Eu falei, não corre o risco dessa Bíblia estar debaixo dessa pilha de livros? E a senhora esqueceu aquilo que é o objeto primordial de todos os livros terem sido escritos, que é a fonte da vida, que é a palavra de Deus? Exatamente. E essa professora me respondeu que se ela deixasse pelo menos uma frase da tese de doutorado dela, já teria válido. Eu estava na graduação, então para discutir com um doutorando, aí o diálogo se encerrou praticamente ali. Ela apelou, né? Mas o que me chamou a atenção foi isso. As pessoas se esquecem da Bíblia e vão para os livros teóricos. A teologia, hoje em dia, ela é muito perigosa porque o teólogo ele estuda muito, ele lê muito, mas ele lê ideias de pessoas que escreveram acerca da Escritura. Ficar lendo as conclusões, as ideias, né, do que esses pensadores falaram da Escritura e deixa de ir no texto, né? Então, eu creio que o ensino teológico, ele tem que olhar os teóricos, né? Ele tem que olhar os vários autores, as correntes teológicas, historiográficas, tem que olhar isso tudo, mas nunca desviar do texto. O texto tem que ser o fio condutor desse ensinamento. Porque se a gente abrir mão do texto e ficar só no que é teórico, logo o texto não faz sentido nenhum. E por isso que algumas pessoas falam que o texto é uma coxa de retalho, que o texto é uma mistura de mitos do Oriente, que foram assimilados pelos judeus e depois colocaram Deus ali no centro de tudo. Então, na realidade, o que eles querem dizer é que Deus não se revelou ao povo de Israel, né? Mas foi o povo de Israel que, de uma certa forma, criou Deus, né? Uma vez que eles vão assimilando os mitos e colocando um Deus no centro disso tudo. E aí, o que muitos teólogos defendem essa ideia, mas é uma ideia exatamente contrária do que a Bíblia diz. A Bíblia é um livro que nos diz Deus se revelou. Deus se revelou, Deus enviou a sua palavra, né? Então, é bem diferente de nós criarmos uma revelação, mas é Ele se revelando a nós. Ele se manifestando a nós. Ele se manifestando a nós. Eu assisti um vídeo, pedi para a produção para eles passarem para a gente, um pequeno documentário sobre a formação do cânon. Legal.
Vamos assistir. Ótimo. O termo Bíblia surgiu como uma palavra cotidiana para o grego. É o plural de biblon, a palavra grega para rolo. O nome é esse porque antes de existirem os livros, como conhecemos hoje, os textos eram enrolados e guardados assim, nesses rolos. Com mais de 6 bilhões de cópias vendidas, ele é o livro mais vendido no mundo com larga margem. Todos nós, que nos chamamos cristãos, consideramos ela sagrada. No entanto, é surpreendente como a maioria de nós conhecemos muito pouco sobre esses textos que lemos, ou deveríamos ler, todos os dias. E o objetivo aqui será falar um pouco sobre eles. Na verdade, a Bíblia não é exatamente um livro. Ela é composta de 66 livros para os evangélicos e 73 para os católicos, separados entre o Antigo e o Novo Testamento. E por mais que nós hoje tenhamos acesso a ela como um livro único e encadernado, nem sempre foi assim. De fato, os livros da Bíblia se diferenciam entre si de diversas maneiras, a começar pelo idioma em que foram escritos e pelos seus numerosos autores. Enquanto os livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico, os do Novo foram escritos em grego. Um espaço de tempo incrível também os separa. Os primeiros livros da Bíblia e o seu último têm um hiato de nada menos do que 1.600 anos. Os historiadores estimam que os livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tenham começado a ser escritos por volta de 1500 a.C. Por outro lado, a maioria dos estudiosos datam o último livro da Bíblia, o Apocalipse de João, da última década do século I depois de Cristo. Assim, as circunstâncias sociais e culturais na qual cada um dos livros foi escrito também diferem drasticamente. Se os judeus começavam a escrever o livro de Êxodo, guerreando pelo deserto em busca da Terra Prometida, João escrevia o Apocalipse sob a opressão do Império Romano e o martírio dos seus irmãos de fé. Mas se a Bíblia não é um livro único, como foi feito esse processo de seleção de quais livros estariam ou não nessa compilação? Todos os livros têm a mesma importância? E seriam todos os livros verdadeiramente inspirados? São perguntas que a Silvia vai responder, né? Que responsabilidade. É porque eu preciso fazer, ainda que eu queira interagir muito, é como se eu estivesse fazendo aqui a pergunta de quem está em casa. E é uma pergunta interessante. São 66 livros para nós, protestantes. Todos esses livros são inspirados por Deus? Nós cremos que sim, né? A Bíblia, ela foi inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus. E como que eu posso provar isso? Bom, existem inúmeras ferramentas históricas, antropológicas e tudo mais, mas talvez o que mais seja importante para nós é que quando você estuda as Escrituras, você percebe que ela é um todo perfeito. Ela tem começo, meio e fim. A Bíblia ela testifica dela mesma, né? Então, é tudo muito perfeito. E se a gente começa a não entender, né, é um problema nosso, de compreensão nossa, né? A gente tem que buscar mais e mais compreensão, porque a Bíblia é um todo perfeito, ela testifica da sua verdade, da sua veracidade, e tem inúmeras formas. A história, quando você puxa por toda a história, você vê nos primórdios como que era a transmissão oral, né, que foi feita até que chegasse até Moisés.